Vamos ler a palavra de Deus. Continuamos lendo o Evangelho de Mateus. Hoje vamos ler Mateus 25 e 26. Nos diz assim: O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E, como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas que não tinham azeite de reserva pediram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora, chamando: Senhor! Senhor! Abra a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. O reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país e, então, reuniu os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, divididos de acordo com a competência deles, e então partiu para sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro, para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe-lhe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja! Aqui estão mais 5. O senhor elogiou o servo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha festejar com o seu senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel, respondeu o seu senhor. Você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra e aqui está ele. Mas o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você devia pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento deste homem e deem ao homem que tem 10. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem será tirado dele. E joguem o servo inútil lá fora no escuro, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, e vocês me deram de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, eu era um estranho, e vocês me convidaram para suas casas, eu estive nu, e vocês me vestiram, eu estive doente, e vocês cuidaram de mim, estive na prisão, e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome, e lhe demos de comer?
Ou com sede, e lhe demos alguma coisa para beber? Ou como estranho, e o socorremos? Ou nu, e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente, ou na prisão, e o visitamos? E o rei lhes dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo a mim. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, e vocês não me deram de comer, eu tive sede, e vocês não me deram nada para beber, eu fui um estranho, e vocês me recusaram hospedagem, eu estive nu, e vocês não quiseram vestir-me, eu estive doente, e na prisão, e vocês não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, nu, doente, ou na prisão, e não socorremos o Senhor? E ele responderá: digo a verdade a vocês, quando se recusaram a socorrer ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando ajuda a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Quando Jesus terminou essa conversa com os seus discípulos, disse-lhes: como vocês sabem, a celebração da Páscoa começa dentro de 2 dias, e o Filho do Homem será entregue e crucificado. Naquele exato momento, os sacerdotes principais e outros oficiais religiosos dos judeus estavam reunidos no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, para discutir meios de prender Jesus sem o povo saber, e matá-lo. Mas não durante a celebração da Páscoa, concordaram eles, porque assim haveria uma revolta entre o povo. Jesus seguiu dali para Betânia, para a casa de Simão, o leproso. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de perfume muito caro, e o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele estava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram revoltados. Por que jogar dinheiro fora, disseram eles. Ela poderia ter vendido esse perfume por uma fortuna e ter dado o dinheiro aos pobres. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Pois ela realizou uma boa ação para mim. Vocês sempre terão os pobres aqui, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim para preparar o meu corpo para o sepultamento. E ela será sempre lembrada por este feito. A história dela será contada pelo mundo todo, em todos os lugares onde a Boa Nova for anunciada. Então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi aos sacerdotes principais e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquela hora em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus a eles. No primeiro dia da festa da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde faremos os preparativos para comermos a Páscoa? Ele respondeu: vão à cidade e procurem determinado homem, e digam-lhe: o nosso mestre falou, chegou a minha hora, e eu celebrarei a festa da Páscoa com meus discípulos em sua casa. Então os discípulos fizeram como ele havia instruído e prepararam a ceia da Páscoa. Naquela noite, Jesus se acomodou à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comiam, ele disse: eu afirmo que um de vocês vai me trair. A tristeza caiu sobre os corações deles, e cada um perguntou: serei eu? Ele respondeu: é aquele que eu servi primeiro. Porque o Filho do Homem deve morrer, tal como foi profetizado, mas ai do homem que trai o Filho do Homem. Seria muito melhor que nunca tivesse nascido. Judas, então, lhe disse: Mestre, certamente não serei eu? E Jesus respondeu: sim, é você. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque isto é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: cada um beba dele, porque isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção às minhas palavras: eu não beberei deste vinho outra vez até o dia em que beba um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois que cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse:
esta noite vocês todos me abandonarão. Porque está escrito nas Escrituras: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas, depois que eu tiver ressuscitado, irei para a Galiléia, e me encontrarei com vocês ali. Pedro disse: se todos os outros abandonarem o Senhor, eu não o abandonarei. Jesus lhe respondeu: a verdade é que esta noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, nunca o negarei, insistiu Pedro. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus os levou a um lugar chamado Getsêmani, e os mandou sentar e esperar, enquanto ia adiante para orar. Levou com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Então disse-lhes: minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão, e orou: meu Pai, se for possível, afaste este cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade, e não a minha. Depois voltou aos 3 discípulos, e os encontrou dormindo. Pedro, perguntou ele: vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Vigiem e orem. De outro modo a tentação vencerá vocês. Pois o espírito na verdade está disposto, mas o corpo é fraco. Outra vez ele os deixou e foi orar: meu Pai, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. Ele voltou aos discípulos novamente e os achou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados de sono. Então ele voltou à oração pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Então voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora de o Filho do Homem ser entregue nas mãos de homens pecadores. Levantem-se. Vamos andando. Aí vem o homem que está me traindo. Naquela mesma hora, enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e porretes, enviada pelos sacerdotes principais e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Ele havia dito: prendam o homem que eu cumprimentar com um beijo, pois é ele. Então, naquela hora Judas veio diretamente a Jesus e disse: olá, mestre, e o beijou. Jesus disse: amigo, faça logo o que você veio fazer. Então os outros homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos homens que estavam com Jesus puxou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Guarde a sua espada, disse Jesus. Aqueles que usam espada, acabarão morrendo pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai mais de 12 legiões de anjos para nos protegerem, e ele os mandaria no mesmo instante? Mas se eu fizesse isso, como iriam se cumprir as Escrituras que descrevem o que está acontecendo agora? Então Jesus falou à multidão: será que eu sou algum assaltante perigoso, para que vocês tivessem que se armar de espadas e porretes para poderem me prender? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isto está acontecendo para cumprir as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então a multidão o levou para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde todos os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Enquanto isso, Pedro ia seguindo Jesus de longe, e chegou ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, e sentou-se com os soldados, esperando para ver o que seria feito com Jesus. Os sacerdotes principais e todo o sinédrio reuniram-se e procuravam testemunhas falsas para falar contra Jesus, a fim de formarem contra ele um processo que resultaria na sentença de morte. Embora eles achassem muitos que concordassem em ser testemunhas falsas, elas entravam em contradição. Finalmente encontraram 2 homens que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: então? Você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu calado. Nisso,
o sumo sacerdote disse a ele: Eu ordeno no nome do Deus vivo que nos declare se você é o Cristo, o Filho de Deus. É o Senhor que está dizendo isso, disse Jesus. Mas eu afirmo que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, gritando: Blasfêmia! Que necessidade nós temos de outras testemunhas? Todos ouviram o que ele disse. Qual é a sentença de vocês? Eles bradaram: Ele é culpado de morte. Então alguns deles cuspiram-lhe no rosto e bateram nele a socos e tapas, dizendo: Cristo, profetize para nós. Quem foi que lhe bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Veio uma criada e disse-lhe: Você estava com Jesus, porque vocês dois são da Galileia. Mas Pedro negou em voz alta, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Mais tarde, fora do portão, outra criada viu Pedro e disse aos que estavam por perto: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente, desta vez com juramento. Não conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele e disseram: Nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pelo seu modo de falar. Pedro começou a amaldiçoar e jurar: Eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então saiu, chorando amargamente.